Bem, boa tarde. Hoje mais uma live e o tema da nossa live foi você que escolheu. Muito obrigada por me auxiliar, por conta dos conteúdos, das perguntas. Achei muito interessante a gente falar sobre isso. Vou até colocar aqui o tema da nossa live para as pessoas que entrarem já saber sobre o que nós estamos falando. Vocês já sabem? O amor adulto é desafiador. Muito bem, deixa eu colocar aqui, fixando o comentário. E já vou pedir aí para vocês que entraram, para que possam compartilhar, para que mais pessoas possam estar aqui com a gente. Então, vamos lá, vamos me auxiliando a fixar o comentário. Pronto, fixei. Então, agora vocês me auxiliem para que mais pessoas possam estar aqui com a gente, para que a gente possa criar aí uma egrégora, né? De entrar mesmo, é um convite a vir para o mundo do adulto. A gente sempre está falando aqui sobre esse amor, o quanto é importante que a gente cuide da nossa criança. A gente tem uma criança interna. Tudo bem com vocês? Deixa eu perguntar aí para o pessoal que entrou. Carla, Simoni, que bom, Cris. Vamos lá. Vamos encaminhando essa live para que mais pessoas possam estar aqui com a gente. E convido vocês a ficarem aqui um pouco para escutar um pouco dessa questão do amor adulto. A gente estava falando sobre o mito, né, do amor romântico na semana passada, umas pessoas perguntando, idealizando. E como que eu vou abrir já essa live falando o quanto a gente precisa aprender a renunciar o amor da nossa criança, né? Aprender até a desidentificar o amor que a nossa criança sentiu que não recebeu dos pais, ou até a maneira. Boa tarde, Fabi, boa tarde. Vamos encaminhar essa live para que mais pessoas possam estar aqui com a gente. Então, o nosso desafio, o desafio do adulto, é aprender a renunciar a tudo aquilo que a nossa criança, que não sabia não ser amada, e ela aprendeu, né? Se a gente não tem a consciência, se a gente não busca por informação e terapia, por autoconhecimento, expandir a nossa consciência, quem vai comandar as nossas relações, a forma como a gente ama, é a nossa criança. Então, lembrando que a nossa criança não sabia não ser amada. E a forma como ela entendeu o amor, então, da maneira como ela recebeu o amor foi, e às vezes até é, a maneira como você recebe o amor, como você sente o amor do outro. Tem muitas pessoas que eu vejo, que eu estou atendendo, que tem aí sem perceber, não estão se relacionando com a pessoa em si, mas elas estão se relacionando com a dor da criança. E, na verdade, a gente precisa aprender, por isso, né, eu começo falando sobre aprender a renunciar ao amor que você sentiu da sua mãe, porque o que acontece? É sempre com a mãe, a não ser algumas pessoas que têm o traço da rígida, que tem uma relação de amor e ódio com o pai, também aprender a renunciar a esse amor. E muitas de nós mulheres também precisamos aprender a renunciar ao amor dos nossos pais, até para que a gente possa vir para o amor adulto. E esse amor adulto ele é desafiador porque ele é construído. Não vai ser aquilo que eu quero. Não, o outro não vem para atender as minhas expectativas. O outro não vai vir num cavalo branco. E assim, o que eu vejo muito as mulheres fazendo o movimento de se esquecerem, deixarem, né, esquecerem quem elas são, se relacionam com aquela dor da criança, então sentem aí a dor do abandono, ou sentem a rejeição, sempre relações difíceis, relações pesadas, e é muito semelhante à dor que elas vivem hoje, à dor que a criança delas passaram. E aí vocês me perguntam por que eu continuo? E eu recebi uma pergunta ontem à noite na caixinha, mas eu deixei para responder hoje de manhã. Essa questão, ela voltou para um relacionamento, mas ela não está conseguindo se entregar. E vocês acreditam, né? Quem acompanha meus stories deve ter visto essa resposta que eu dei.
o quanto ela está se relacionando com a dor e não necessariamente com a pessoa em si. Por que que a gente volta? Por que que nós nos mantemos em relações que não são saudáveis, em relações tóxicas, abusivas, que é o que mais se fala hoje? Porque é a criança sabe, é algo que é padrão. Tudo aquilo que é aprendido, se a criança teve que se esforçar para receber o amor, se a criança se sentiu manipulada, se a criança sentiu que não foi atendida, e aí sempre eu coloco aqui, nunca vai ser a culpa dos pais, mas como a sua criança interpretou ter recebido amor. Então, se essa criança teve que se esforçar, ela se mantém hoje. Então, hoje você adulta se mantém em relações que você também tem que se esforçar. Então, se a sua criança tinha que agradar muito, hoje você sente que você tem que estar nesse lugar. E o que acontece com nós mulheres é o cuidar. E a gente tem que ter um limite nesse cuidar. Porque até que ponto eu cuido da relação ou eu quero cuidar do outro e aí eu vou para um lugar de mãe. É onde eu vou ter, assim, eu saio totalmente do meu lugar. Eu saio da minha postura. A relação, ela também não vai ser saudável. E é uma relação que muitas das vezes acontece do outro, né? Trair, abandonar, ir embora ou até ser agressivo. Porque às vezes vai refletir a mesma relação que ele tinha com a mãe. Então eu gostaria muito que vocês, né, fizessem as perguntas de vocês. Eu deixo aqui um espaço aberto para que vocês possam também me contar um pouquinho de como vocês percebem, ou até podem colocar uma amiga, né, que está passando por isso, porque às vezes vocês têm aí uma dificuldade de se expor, outras pessoas vão assistir depois. Então é muito interessante que vocês tragam para vocês joguem aí a pergunta de vocês para que vocês possam refletir em cima dessa questão do amor. Então, iniciamos falando dessa questão da criança, né? A criança precisa renunciar àquele amor daquela maneira como ele foi sentido. A gente precisa aprender a baixar as barreiras do medo, porque todo esse amor vem com muito medo. Então, eu tenho que fazer tal situação, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que me prestar a tal papel por conta de que eu não quero me sentir rejeitada, eu não quero me sentir injustiçada. Então, eu vou entrando num modo de funcionar, mas lembrando das minhas dores do passado. E essa moça que fez a pergunta que ela voltou para um relacionamento, o que acontece? Ela volta, ai que bom que você está chegando, que bom, Sil. Então, entrem aí e podem fazer as perguntas de vocês. Qualquer coisa vocês podem fazer a pergunta que fica aqui, né, nesse balãozinho com ponto de interrogação. Deixa eu ver o que a Moni falou aqui. Que mágico. Estou passando exatamente por esse processo. Gratidão profunda. Que bom, Moni. Então, é muito importante que a gente precisa, né, ter essa consciência, senão eu vou ficar me relacionando com as minhas dores do passado. E aí eu vou acreditar que tudo isso é natural, que eu vou precisar passar por essas situações, por essas vivências. Só que quando eu faço esse movimento, eu estou só me retraumatizando. Então, eu preciso entender, né, como foi que a minha criança aprendeu a receber amor. Eu acho que esse é um ponto muito crucial e principal. Depois eu vou precisar identificar como que eu percebi a relação dos meus pais. Porque hoje muitas pessoas buscam fazer, né, de uma maneira totalmente, né, inversa aos pais. E às vezes esse inverso, ele não é diferente, ele é só o inverso. Então imagina uma moeda de R$1. De um lado tá a cara, a outra é a coroa. O inverso é só o outro lado. Então, se o relacionamento dos seus pais foi cara, você tá fazendo o quê? Coroa. Só que se você for ver, pegar essa moeda de R$1, ela vai ter o mesmo valor. E aí você tá só fazendo o inverso. Então, tem muitas pessoas que vivem relações inversas a que os pais viveram e acreditam que estão fazendo diferente. Então, são os extremos. No relacionamento dos meus pais, eles brigavam, eles eram agressivos, só que no meu, a gente não discute, é tudo muito... E aí você percebe que tem o inverso, que na verdade, eles também não conseguem se encontrar. Porque precisa, às vezes, ter uma adaptação, vai ter um conflito, vai ter algo que eu vou precisar aprender na diferença, incluir a diferença do outro e junto à família, porque quando a gente se relaciona
A gente não se relaciona sozinho. Além desse outro, né, desse companheiro, dessa companheira que vem todo o sistema. Então, é importante também você avaliar como que é o seu relacionamento. Que bom, Denise, chegou, né, a Tamires, que bom, fiquem aí. Vamos aprender aqui um pouquinho desse amor que é construído. É totalmente diferente do amor à primeira vista. Na verdade, é um amor à segunda vista. E vou usar muito o exemplo da moça da pergunta que voltou com o ex-marido dela, né? Então, na verdade, quando ela volta, o que ela está buscando? Ela está buscando revisitar as dores do passado, ela está buscando vivenciar os mesmos relacionamentos, né? Como os relacionamentos dos pais, ou até com a mãe. Como foi esse amor da mãe? Foi difícil? Né? Ela precisou cuidar da mãe, a mãe não cuidava dela, e aí às vezes ela vai revisitar essa mesma história e para ela é um caminho, é uma zona conhecida. É aquela falsa zona de segurança onde ela sente, é os mesmos defeitos. E um dos erros das pessoas, né, que estão buscando um relacionamento novo e tem essa tendência a voltar pro velho, é o começar tudo de novo. Mas eu vou ter que começar tudo de novo, eu vou precisar construir tudo de novo e conhecer, melhor eu ficar com o antigo mesmo. E aí não se lançam para o novo, não fazem, né, um movimento, né, tem essa dificuldade de fazer o movimento para buscar o novo, para olhar para tudo isso. Por quê? Porque é mais fácil ficar no velho, naquilo que é conhecido, nos caminhos que a pessoa sente que não vai se perder. E é muito interessante que eu estava vendo um podcast de uma autora de um livro que ela chama Valesca Zanello. E ela fala, né, muitas pessoas falam do mito da Cinderela, né, a síndrome da Cinderela. Mas eu achei muito interessante quando ela trouxe, e aí eu quero que vocês revisitem aí na memória de vocês, não sei se foi um conto ou uma história que foi muito presente na vida de vocês, que é a Ariel, da Pequena Sereia. Tem algumas versões diferentes. Eu assisti, né, na minha infância, uma versão onde ela morria para dar a vida ao príncipe, né? Então ela ali dava a vida para o príncipe e aí ela se tornou as ondas, né, do mar, até porque o pai dela, né, fez de uma forma que ela não morresse, mas que cada onda ali era a vida dela. Já nesse Contos de Fada, né, nesse filme da Disney é diferente. Só que se vocês lembrarem, a bruxa, ela fala assim, até a sereia, ela fala, mas como que eu vou me comunicar com ele? Como que eu vou me comunicar com o príncipe se você vai me dar as pernas, mas está tirando a minha voz? Ela mais com as belas pernas que você vai ter, com todo o seu corpo, que linguagem melhor que você quer? Então, sintam aí como isso mexe com vocês e se tem a mesma conexão com o que eu faço aqui comigo, com os meus insights. A maioria das mulheres entregam mais de si e às vezes deixam de ser quem elas são para estarem em algumas relações. Então, elas perdem totalmente a autenticidade, às vezes nem se reconhecem mais, mas elas estão ali para se doar para o outro. Então, lembrem aí, alguém já assistiu esse filme? Acredito que quem tem filho, a filha já assistiu. Então, lembrem aí desse conto da Ariel, da Pequena Sereia, que ela ali, para ficar com o outro, ela, né, entrega algo dela. Então, ela perde a autenticidade, ela sai do mundo dela para entrar num mundo diferente. Então, tem toda a beleza, vamos dizer assim, o olhar romântico da Disney hoje, mas é algo e é um ponto a você perceber se você está na busca de um relacionamento ou se você está num relacionamento, se você consegue ser você, com a sua autenticidade, se você entrega aquilo que o outro quer ou você consegue ser quem você é, realmente, e se você realmente sabe quem você é. Porque se a gente volta lá na infância e você está se relacionando com as dores da sua infância, logo não é um amor adulto. Porque o amor adulto, o amor infantil está buscando o que o outro, né? Que o outro vá sempre atender às necessidades. Então está sempre buscando um pai ou uma mãe.
Agora, o amor adulto é diferente porque você sabe que o outro não vai atender às suas demandas. Ele nem precisa, você não vai nem ficar nessa expectativa, nessa idealização de que o outro tem que fazer, né? Para você. Hoje é você, a sua responsabilidade hoje é cuidar de você, dessas dores, de se você se sentiu abandonada, rejeitada, humilhada, injustiçada, e olhar para tudo isso e falar assim: não, eu acolho tudo isso, mas eu vou buscar fazer diferente. A pessoa que for chegar, ela vai ser parceira, companheira, eu não vou cuidar dela e ela não vai cuidar de mim. Juntos a gente vai cuidar da relação. Então, esse é o principal. Eu não cuido do outro, o outro não cuida de mim. Juntos a gente cuida da relação, a gente se cuida e juntos vai transbordar. Então, se eu tô bem comigo, se eu me reconheço em todas as minhas dores, mas eu sei que por trás de todas elas tem um recurso, quando eu chegar para o outro, eu chego com ferramentas, porque eu respeito quem eu sou no mundo, a forma como eu funciono no mundo. Eu não vou pegar a minha dor do abandono e vou colocar no colo do outro. Vamos ver aqui o que a Natália falou. Tem uma amiga que tem dificuldade em contar suas decisões para o marido, por exemplo, ir à academia, falar para o marido porque ele diz que ela deve economizar apesar dela trabalhar. Os gastos dela causam atrito e culpa. Então, olha só, né, quando a Natália coloca essa situação, o quanto é aquilo que eu falei, o quanto eu tô, né, eu tiro a minha voz, lembra lá da Pequena Sereia, eu entrego a minha voz para que eu possa, né, então eu vou me modelar para caber no mundo do outro, foi o que ela fez, né, então quando eu já começo a ficar com medo, eu vou me restringindo. Tudo bem que nem tudo se fala, tem coisas que a gente vai falar com a nossa amiga, mas assim, esses movimentos de não falar, então assim, eu preciso aqui me esconder, me calar, porque o outro não vai aceitar. Então o outro ele fica como o controlador, aquele que poda, aquele que não permite. Eu não posso ser quem eu realmente, né, quero ser ou quem realmente eu sou aqui nessa relação. Como parece que assim, eu tenho que ficar, né, sempre podando as minhas arestas aqui, não, eu não posso. Se eu crescer demais, se eu fizer demais, eu vou incomodar o outro. Então isso precisa ser, né? Sentar, vai precisar conversar, tem que ter um diálogo e o outro ele vai precisar entender que essa sua amiga ela tem as necessidades dela e essas necessidades ela precisa acolher. Que é importante, apesar, estou gastando dinheiro, mas assim, eu estou trabalhando para isso. Então, quando eu trabalho para isso, eu não fico nessa dependência, né? Então, é muito importante perceber. A Carla coloca, eu me enchi de certo e errado, mas isso não tem nada a ver comigo. Olha só. Vamos ver aqui. Então, faz sentido, Natália, quando eu coloco? Eu não entendi a sua colocação, Carla. Esse negócio de certo e errado. Não tem nada a ver comigo. Coloca aqui melhor para que eu possa te compreender. Então, quando a gente percebe que a gente está querendo muito se modelar, não, eu não posso fazer porque o outro isso. E aí, como que vai ser esse relacionamento? Vai chegar um momento onde todo mundo tem o seu limite e às vezes vocês vão ter um conflito, alguma coisa, né? É criado um conflito para que em algum momento essa separação vai chegar, né, num movimento de separar, porque a pessoa ela fica tão sufocada. E aí, em que momento? Né? Então, não tem voz mesmo, né, para ali chegar, para se colocar e falar: não, tudo bem que você tem aí a sua dor, né, de ficar aí sem o dinheiro, tem essa mentalidade da escassez, só que eu tenho as minhas necessidades e eu preciso atender as minhas necessidades. Porque senão eu vou ficar nesse conflito de eu estou num relacionamento, mas eu tenho que atender as necessidades e as expectativas do outro. Então percebam aí o que tem aí. Você está se relacionando com o outro, com as dores da sua infância ou com a idealização. Aquilo que a sociedade cobra da mulher, que ela precisa estar em um relacionamento, ela precisa, então, quem é que está aí? É realmente a sua sensação, a sua vontade, ou você está se modelando para estar nessa relação? A Fabi coloca, Pri, é muito engraçado. Quando presenciamos alguém vivendo um relacionamento abusivo, então podemos olhar para o nosso e ver o quanto estamos no caminho para um relacionamento saudável. Se você consegue identificar
Muito provavelmente porque você já passou ou está nesse lugar. Para ver o quanto estamos no caminho. Sim, a Carla coloca, por exemplo, para encaixar na relação, eu comecei a concordar que era errado encontrar uma amiga para um café sozinha. Ah, muito bem, isso mesmo. Então parece que assim, quando eu estou em um relacionamento, eu preciso então cortar todas as minhas relações porque o outro acha que isso não é bom. Então você fez esse movimento, né? Vamos dizer, você entregou aí algo que era sempre foi muito importante para você, e aí é onde você começa a perceber que não é certo. E eu atendi uma pessoa, olha que interessante, que ela falou sobre o quanto a parceira, né, falava de, não gostava de estar com amigos, não, eu não quero você com os amigos. Sabe por que isso acontece? Pessoas controladoras se sentem ameaçadas quando a gente continua no nosso ciclo de amigos, aonde elas sentem que podem em algum momento perder o controle, elas podem, mas o outro vai influenciá-la, é melhor que eu fique aqui, eu cuido, eu seguro aqui as rédeas, eu permito ela ir até onde eu sinto que eu tô aqui no controle. Então, quando a gente tem relacionamentos onde o outro não permite as saídas, os passeios, os encontros, aonde a gente percebe o quanto esse parceiro ele é controlador, o quanto ele se sente ameaçado por ter um terceiro ali envolvido na situação, ou um amigo, ou um ciclo, né, de amigos. Tem pessoas que têm ciúmes com a família. Por quê? Porque entra nesse movimento, não, uma outra pessoa vai tirar ela de mim. Então, e o quanto, dependendo de como foi a sua infância, se a mãe fazia esse movimento, né? Não pode ir, não pode fazer, ela vai se modelando. Não, mas eu sou boazinha, eu vou fazer, eu tenho que atender a necessidade do outro. Eu sou a razão e o brilho da minha mãe, então eu tenho que fazer tudo isso para o outro também. Então só troca. Tem pessoas que estão vivenciando o mesmo relacionamento que tiveram com pai e mãe na sua relação atual. Lembrem aí a sensação quando vocês têm um conflito, sintam aquilo que aquela. Entre em conexão, a gente vai fazer um movimento para vocês perceberem a sensação que vocês tiveram na infância e a sensação que vocês têm hoje no relacionamento atual. Ou quando vocês pensam em se encontrar, quando vocês pensam ali, né, de entrar em contato, porque tem muita gente que tem uma dificuldade muito grande de se entregar, é a maneira que a pessoa tem de funcionar, que a gente fala que são os rígidos, e teve várias perguntas, né, de pessoas que têm a dificuldade de se entregar, de que estão buscando uma relação, mas que não confiam, pessoas que não confiam no parceiro ou em uma pessoa para se relacionar, não conseguiram confiar no amor da mãe. E isso não, porque não necessariamente porque não sentiu que a mãe estava ali. Às vezes a mãe não estava disponível, a mãe teve depressão pós-parto, a mãe precisou ficar internada e a criança, né, foi embora antes. Às vezes existem essas situações. Então, quando acontece esses percalços, essas intercorrências bem nos primeiros momentos, os primeiros 5 anos que são muito cruciais na infância, então dependendo da forma como eu me senti, se eu senti que o amor ele veio através de uma manipulação, a mãe ou o pai estava ali com a criança e aquela criança cantava a musiquinha e aí ela era aplaudida, mas quando ela não queria cantar a musiquinha, ela não era vista, a mãe falava, então vai para lá. E ela sentiu que o quanto ela foi, né, manipulada, ela sentiu, foi uma interpretação da criança. Então, ela vai ter muita dificuldade de realmente se vincular a outras pessoas, porque ela vai lembrar lá da forma como ela aprendeu a receber o amor. Então, a gente precisa identificar como que a gente conseguiu, como a gente percebeu. E tem pessoas que ainda não sabem como que é se sentir amada. Tem um livro legal que fala das 5 linguagens do amor. É interessante para você sentir como que você se sente amada.
quando as pessoas te dão atenção, quando você recebe presente, quando as pessoas passam, né, um tempo de qualidade, gostoso ali com você, né, ou é pelo toque físico, quando alguém vem e te abraça. Então você precisa perceber o que é dessa maneira, né, para que você possa comunicar para o outro, olha, eu me sinto bem quando fazem isso. E aí, né, em algum momento o outro vai vir fazer esse carinho para você, esse mimo, mas não necessariamente que ele vem para ser a sua tábua de salvação, porque aí é onde geram as dependências emocionais. A Fabi colocou o quanto é difícil para a pessoa sair desse relacionamento, a não ser através de autoconhecimento, sim, autoconhecimento, terapia e ação, porque tem muita gente já com esse movimento de ter o conhecimento, de saber como funciona, mas tem o medo de arriscar, porque fica nessa questão da segurança. Eu ainda quero uma segurança, eu preciso, né, que alguém venha, porque sozinha eu não consigo, como que vai ser, o que as pessoas vão pensarem de mim, né? Então, assim, tem muita coisa aqui na nossa cabeça que a gente tem uma tirana interna, todo mundo tem. E ela fica falando aquilo que a gente deve ou não fazer. Porque hoje a nossa questão não é mais com pai e mãe. Às vezes a sua mãe e o seu pai nem está mais vivo, você já saiu de casa, você já se cuida, mas tem aqui algo que ficou memorizado no seu programa, no seu esquema de funcionar, que faz com que você ainda continue entrando em lugares porque você sente que ali é uma zona segura. A Gilmara colocou. E quem foi manipulada pela avó materna e só percebi na adolescência e hoje não consigo nem ficar perto dela, então. Não necessariamente quando eu falo pai e mãe, mas assim, quem fez função materna e paterna. Então, como você também reconheceu quem foi a figura que ensinou você a amar e ser amada. Então, pode ser que essa seja a sua forma, né? Então, você sentiu dessa figura, que foi uma figura positiva para você, que manipulava. Então, você aprendeu muito isso. E é importante que você hoje saiba o quanto o seu movimento de amar pode ser na manipulação, no controle. E aí eu te pergunto, você sente hoje que você é dependente de alguém? Ou você sente que você está mais no lugar de querer salvar as pessoas? Você mais atende às necessidades do outro do que atendem às suas necessidades? Me responde, Umar, até por uma estatística aqui, porque eu gosto, né, de saber um pouquinho das histórias, até para que eu possa fazer um link com aquilo que eu estudo, com aquilo que eu vejo na prática, né? Assim, quando a gente é manipulada pelo outro, negativa, ela me colocava contra a minha mãe. Olha só, isso é importante. Ela era avó materna ou paterna? Então, é importante você hoje perceber, porque ao mesmo tempo, o olhar para essa avó não é um olhar que a gente vai olhar com julgamento, porque foi aquilo que você tinha, foi aquilo que você recebeu. Querendo ou não, ela fez parte da sua educação, né? Em algum momento, ela ajudou, acredito você, né? Mesmo que você falou assim, ela é uma figura negativa. Só como eu falei, até para a gente se vincula com as pessoas por amor e pelo ódio. Senão você fica nessa função ainda de querer se desvincular, de se desidentificar dessa história, mas você vai fazer o inverso, aquilo que eu dei o exemplo da moeda. Você vai buscar não manipular as pessoas, você sente que você não vai manipular, mas às vezes você fica no controle, ou você quer salvar muito o outro, ou você tem uma dificuldade muito grande de se entregar nas relações. Então, percebam aí qual é o seu movimento. Então, tem pessoas que se sentiram rejeitadas pela mãe. Então, o que elas fazem? Hoje elas rejeitam qualquer possibilidade de amor. É uma maneira que elas, e ao mesmo tempo, elas estão se rejeitando. Porque tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de receber, porque tem medo de sofrer novamente, então elas preferem ficar inacessíveis. Elas vão para a cabeça, elas entram em contato só com aquilo, com aquela tirana. Eu tenho medo de novo, eu não vou me entregar porque eu posso sentir o medo da rejeição. E muitas das vezes nem rejeita o outro, se rejeita
para não ser rejeitada. Eu acho que é a pior rejeição que tem. Ah, tem mais pergunta aqui. A Carla falou, hoje falando sobre isso com uma cliente, ela me disse que tem medo de se arrepender de decidir sair de uma relação. Sim, e é muito... a Gilmara colocou relação paterna, entendi. Então, Carla, a maioria das pessoas sentem esse medo, né, do se arrepender. Mas assim, o medo, imagine que o medo para nossa mente é igual à febre para o nosso corpo. Tem alguma coisa de errado, o medo ele veio, ele é um alerta, né? Então tá bom, veio a febre, tem alguma coisa aqui que tá, né, fermentando, tem pensamentos recorrentes. Mas aí eu vou buscar entender o que esse alerta quer me dizer. E aí eu tenho medo, o medo é um alerta, só que se eu me paraliso, significa que eu decidi. O medo, ele é natural, ele faz parte da vida do ser humano. Agora, se paralisar por conta do medo é uma escolha e é uma decisão. Então, assim, o medo todo mundo vai ter. Agora, se eu me paraliso ou não, vai ser uma escolha. Então, se eu tenho medo de me arrepender e eu continuo, eu estou paralisada. Eu permiti, né, que o medo ali me paralisou, mas na verdade eu escolhi ficar. Eu escolhi não tomar uma decisão, porque tomar uma decisão faz parte do mundo dos adultos e eu não quero sentir a dor. Eu não quero entrar em contato com a dor. E tem uma pessoa aqui que sempre faz perguntas para mim e tem uma dificuldade muito grande de lidar com a dor. E olhar para a dor é muito importante. Às vezes eu vou precisar sentir essa dor. E essa dor, às vezes, é o preço a se pagar para poder sair da relação. Só que ela precisa decidir. Eu me vejo, a senhora colocou, eu me vejo um pouco dependente e um pouco querendo salvar, por saber que a pessoa já passou por outros relacionamentos e eu não quero ver sofrendo. Então, quando eu quero muito salvar o outro, eu estou me distraindo de olhar para mim. Ninguém tem o poder de salvar ninguém. Eu consigo olhar para as minhas sensações, eu gerencio e autorregulo as minhas sensações, mas eu não posso buscar salvar o outro, até porque aí, Sil, aí é ter a coragem de perder a importância, sair desse lugar da salvadora. Então, tenha coragem de olhar para tudo isso, dar um lugar a tudo isso e perder a importância, porque estar nesse relacionamento te deixa importante. A Bárbara colocou, aqui está vinculado se fechar para um relacionamento não é algo que dou importância. Quando eu não dou importância para as relações, eu ainda tenho dificuldade de olhar para mim, porque eu não quero trocar, eu acho que não é importante, então eu fico aqui no amor infantil, nas minhas vivências infantis. Então, quando eu não quero me relacionar, quando eu não quero me socializar, nós somos seres gregários que sentimos a necessidade de se vincular, por mais esquizoide e masoquista que a pessoa seja, ela vai ter essa tendência de buscar sim relações, mesmo que relações para crescerem, cursos, palestras, ela vai sentir ali o termômetro de estar ou não em um relacionamento social, mas não querer trocar é não querer sair desse movimento infantil. Então eu não cresço. E aí, como eu coloco aqui, o amor adulto ele é desafiador, ele é conquistado, ele é construído. Eu vou precisar aceitar a diferença do outro, porque eu aceito a minha. Eu vou buscar concordar com a família do outro, porque eu também já fiz esse movimento, eu concordo, eu aceito. Senão eu vou ficar brigando com o outro. Sabe aquelas pessoas que brigam com a sogra, que não aceitam e ficam ali medindo forças com a família do parceiro, não conseguem dar um lugar a tudo que foi. E uma outra questão são os relacionamentos anteriores. Eles precisam ter um lugar. E é muito diferente de vínculo e amor. Você sempre vai ter um vínculo com os relacionamentos anteriores. E os primeiros vínculos são os mais importantes. Então, aquela pessoa que você se relacionou por muito, né? Que seja por muito ou pouco tempo, mas teve ali um envolvimento, teve uma história.
esse é o seu primeiro relacionamento. Por isso que eu falo sempre do encerramento de ciclos. Tem uma pessoa também que sempre me pergunta, eu não esqueço do meu relacionamento passado. E a dificuldade dessa pessoa de dar um lugar para as relações passadas. Quando eu não dou um lugar para os meus vínculos anteriores, as minhas outras relações, elas não têm muita força. Quem fica muito, né? Quem tem muitos parceiros, que não se fixa, as relações que forem vir, elas vão ser relações líquidas. E assim, não julgando, mas constatando. Então, quanto mais relações eu tiver, menos vínculo eu tenho, porque os vínculos passados vão ter mais força. Então, olhem aí se vocês estão muito na busca do parceiro e trocam muito de relação, as relações, por exemplo, se você teve um casamento passado, o próximo vínculo que você tiver, a próxima relação, ela não vai ter muita força como teve a primeira. E não tem a ver com amor, mas tem a ver com vínculo. Então, assim, se eu já saí de uma relação passada, é muito comum que eu vou sair também das outras. E as outras relações, elas vão perdendo aí a força, né? Mas podem perguntar, fiquem à vontade. Vamos falar também aqui do amor adulto, quando a gente se desidentifica das histórias. Fiz aqui uma colinha para eu não esquecer, porque esse tema aqui rende o dia todo, né? As histórias da nossa família, dos nossos avós, bisavós, dependendo de como foi os amores das mulheres, como foi o vínculo delas em relação a ter casado com o primeiro amor, terem sim ficado com o amor que ela escolheu, isso também tem um peso muito grande para você. Muito provavelmente, se a sua avó não escolheu a pessoa com quem ela ia se casar, até porque no passado era muito assim. No passado, o relacionamento, o casamento era um acordo, era uma sociedade. E as mulheres eram vendidas, entregues, tinham os acordos. Eu quero que a minha filha case com fulano, porque ele tem bens e para a família ficar forte. Então, na verdade, o casamento era um negócio. Nem sempre as nossas avós, bisavós, ancestrais lá do passado, elas escolheram o amor. Então, dependendo aí de como foi a história da sua família, de como foi a relação dos amores, se a sua avó era a mulher forte da relação, a avó que separou do avô, ou seu avô que tinha aí um modo muito agressivo de ser e a avó muito submissa, tudo isso vai respingar em você. Quando você não tem consciência e não busca saber da sua história, mesmo que não tenha ninguém para falar disso. Hoje, nos processos terapêuticos, através da visão sistêmica, a gente consegue perceber se você está emaranhada nesse movimento, porque tudo isso faz parte do amor adulto, porque eu vou atrás da minha história, eu vou me desidentificar dessas histórias de dores, eu vou buscar me liberar de tudo isso, dar um lugar a tudo que foi, as relações dos meus pais, como eu falei, será que eu estou fazendo diferente ou estou fazendo o inverso? Eu estou só do outro lado da moeda e eu não estou buscando fazer de uma maneira saudável, ou eu estou me vinculando com as dores da minha infância. Então, pensem, né? Tem muita coisa para ser vista aí, para que eu possa me vincular com uma pessoa e ter ali uma parceria, um companheirismo. Eu cuido de mim, eu tenho as minhas viagens, o meu parceiro cuida dele, o parceiro tem as viagens e juntos a gente se encontra. E nessa diferença tem algo que faz com que a gente queira ficar junto. Então, percebam aí na relação de vocês, naquilo que vocês buscam, o que realmente motiva a estar nessa relação. É o medo? Eu estou nessa relação por medo de não saber o que vai acontecer, eu tenho medo de me arrepender. E aí é medo ou eu estou escolhendo me paralisar por conta de eu não ter garantia daquilo realmente será que essa minha escolha vai dar certo? Ou eu prefiro ficar aqui, é um caos, mas é conhecido. As minhas avós, a minha mãe já passou por isso, então é dessa maneira mesmo. Então percebam aí o que vocês estão enfrentando, o que realmente pega para vocês, que fazem vocês fazer aquilo que vocês estão sempre fazendo.
Ou vocês estão aí no conto da sereia, se deixando as potencialidades, porque a voz da pequena sereia era uma potencialidade que ela cantava, e aí ela trocou com a bruxa má, trocou para poder ter as pernas para ir para o mundo do príncipe. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês estão aí trocando, o que vocês estão entregando para a bruxa má, para caber no mundo do outro? Tá valendo a pena? Porque se a gente for buscar essa questão da voz, quando a gente não fala, quando a gente não se expressa, quando a gente não coloca a nossa verdade no mundo, o amor ele não é genuíno. Ele vai ficar lá no amor romântico, no amor dos contos de fada, e ele não é aquele amor adulto. Eu escolho ficar com você apesar das suas diferenças, eu escolho estar aqui, né? Sem precisar entregar minha voz. Então, não lembro quem fez aqui a pergunta, a Carla, né? Então, eu estou nessa relação, mas ao mesmo tempo o outro não acha certo eu estar com as minhas amigas. Então, eu estou entregando esse meu movimento, eu estou entregando essa parte da minha vida, que é a função de ser amiga, a função mulher, porque a mulher ela tem, tanto o homem também. Então, a gente tem a função de viver a nossa vida, a gente tem o papel de ser filha, de ser mãe, quem é mãe, né, no caso, profissional. Então, como que tá essa roda das funções para você? Aonde que você está, né? Você está mais como filha, como esposa, como mulher, né? Olhando para sua vida ou para o seu trabalho, porque precisa ter um equilíbrio. Precisa ter um equilíbrio. Então, se eu estou fora de casa, logo a minha função filha, ela tem que diminuir. Logo, se eu estou num relacionamento e o meu filho já é adulto, a minha função de mãe, ela tem que ficar menor, porque eu não tenho mais a necessidade de estar olhando para o meu filho, porque meu filho é adulto, já saiu de casa. Então, quando eu estou num relacionamento e eu estou olhando mais para minha profissão e não estou como esposa, tem algo que não está em equilíbrio. Percebam, a Carla colocou, é diferente a gente querer correr para casa para estar junto ao invés de querer correr porque sabe que o outro se chateia quando a gente demora. Pois é. E aí, como é sempre tudo sobre nós, não é sobre o outro, como eu me sinto quando eu preciso fazer esse movimento, essa correria toda para não desagradar o outro. Então, de uma maneira indireta e inconsciente, eu ainda estou buscando atender as expectativas do outro. Agora, quando aquilo não me incomoda mais, é igual a tia, né? A sociedade te perguntando: ah, mas você ainda não fez isso? Ah, você não fez aquilo? Mas qual é o peso? É o outro que está te perguntando ou é como você se sente em relação àquela pergunta? Porque não, nem sempre é a cobrança do outro, mas é eu estar entregando a minha voz como a sereia para poder caber no mundo do outro. Então eu preciso atender essa expectativa, porque quando o outro percebe que a gente mudou, que foi até a postagem que eu fiz ontem, quando o outro percebe que a gente mudou, que a gente não vai mais entregar a nossa voz, né, um exemplo aqui, o outro percebe, a música, o ritmo mudou. Ou eu vou me adaptar a dançar esse novo ritmo, essa nova música, ou eu escolho não dançar e ir embora desse baile. Então, o que eu quero? Eu quero me fazer com que o outro venha dançar a minha música ou que o outro vá embora. Só que assim, eu não tenho garantia. Então, se essa situação para você está muito pesada, comece a entrar mais nesse modo de entrar em contato com esse desconforto, que na verdade esse desconforto é do outro, mas suportar essa sensação de que agora eu não vou mais atender essa expectativa. E às vezes vai precisar ser conversado isso, porque se antes você fez esse combinado, mesmo que velado, às vezes vai precisar, né, ser colocado na mesa. Então, tem muita coisa que nós estamos idealizando, ou que a gente idealizou, ou mesmo através desses acordos inconscientes, e aí a gente se mantém nessas relações e essas relações começam a ficar pesadas, né? Então, eu vou convidar vocês para que a gente possa fazer um exercício sistêmico para que vocês sintam aí
o que vai chegar. Vou tomar uma água, vou respirar. Se nesse meio tempo vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Deixa eu olhar para minha cola aqui para ver se eu falei. Tem muita coisa, mas eu acredito que alguns pontos eu acredito que eu consegui colocar para vocês. Ficou alguma dúvida? Vocês querem perguntar algo? Podem ficar à vontade, tá? Mas assim, o mais importante é a consciência e ao mesmo tempo, junto com a consciência, a ação. Porque quando a gente não vai fazer esse movimento de buscar agir naquilo que você acredita, porque uma coisa é se você é consciente, se chegou para você, então precisa agir. Ou que seja, vai escolher separar, ou que você vai escolher ficar e fazer essa relação dar certo. E ver, eu fiz, né? Eu entrei, eu testei, eu não gosto de usar a palavra tentei, né? Tentar fica uma coisa, eu tentei, mas assim, eu testei, fiquei aqui e vi que realmente não é o que eu quero. Então, coloque planos aí para vocês, coloquem datas naquilo que vocês realmente querem viver, tá bom? Então, vamos lá para o nosso momento, vamos respirar profundamente, deixando o que é de fora lá fora, entrando em contato com aqui, com agora. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Mesmo conversando abertamente com meu marido, ele parece não querer entender ou não quer a mudança. Pois é. É bem isso, né? Eu acho que você colocou aqui uma constatação, né? Ou ele não quer mudar, e aí quando ele não quer mudar e não é bom pra você, quem precisa mudar é você, né? Que magia, ontem eu vi tanta tatuagem de sereia, olha só, tá vendo? Já tava conectada, será? Então vamos lá, vamos fechar os olhos, vamos deixar o que é de fora lá fora, trazer a atenção pro aqui, pro agora, pro momento presente. E vá sentindo e respirando o seu corpo, perceba o ar entrando, o ar saindo. Perceba o movimento abdominal, o movimento que o seu abdômen faz na hora que você inala, na hora que você exala. Perceba onde você fica mais tempo, na inalação ou na exalação. Na hora que você inala ou na hora que você exala. Perceba. Vá sentindo, percebendo o seu corpo, cada inalação, cada exalação. É muito importante essa conexão com o seu corpo, trazendo atenção apenas para o seu corpo. E perceba a situação que você está vivendo em relação ao amor, a estar buscando estar disponível para um relacionamento, ou você está em um relacionamento, mas não sente que você está entregue. Sinta, perceba. Como está hoje o seu relacionamento? A vontade de ir embora, a vontade de se separar? Vá se colocando no lugar onde você está. E perceba como que o seu corpo fica. Respira, descruza as pernas se você estiver com as pernas cruzadas. E como você se sente quando você olha para a sua atual situação? Qual é a sensação que chega no seu corpo? Como o seu corpo fica? E agora, guarde essa sensação. Respire e solte. Agora, busque internamente, depois de tudo que nós conversamos aqui, o que realmente você, o seu eu interior, tem vontade, desejo de viver. Como seria uma relação saudável? Como seria viver em uma relação saudável? Como seria
confiar, como seria uma relação de confiança, de entrega, como seria perceber e permitir que o outro seja quem ele é, da maneira como ele é, sem querer mudá-lo. E sinta também como é o respeito que o outro permite você ser quem você é. E encontrar beleza no seu jeito de ser, no seu jeito de se comportar. Como seria olhar para a família dessa pessoa, do seu parceiro, da sua parceira e dar um lugar. Tudo é importante, tudo foi importante. Da mesma maneira, o seu parceiro e a sua parceira olhando para a sua família com respeito, com concordância, independente de tudo como funcione lá. E mais a fundo, olhando para as expectativas, todas essas expectativas, e permitindo que o outro se mostre como ele é e você também possa se mostrar como você é. Vamos buscar, como se agora você fizesse uma respiração bem profunda e você mergulhasse dentro do seu coração. Você vai olhando para tudo, para todos os pensamentos, sentimentos, sensações, e você vai bem fundo, num lado bem escuro, aquele lado que a gente não mostra para ninguém. E concorde que ele faz parte. Integre ele. Integre a sua sombra. Da mesma maneira, você imagina e visualiza o seu parceiro também fazendo esse mergulho. E vocês fazendo as pazes com o lado onde vocês não mostram para ninguém. E tá tudo bem. Esse lado é só de vocês. Esse lado é só seu. E vai imaginando e visualizando agora a sua criança com 5 anos de idade, você olhando para ela. Respira profundamente, lembra daquela roupa, às vezes você vai lembrar de uma foto, de uma situação específica na casa de uma pessoa. Olha para ela e diz: tudo aquilo que você espera, eu vou buscar atender. Tudo aquilo que você espera, eu sou responsável por buscar. E vou avaliar. Eu agora, quem decido por nós. E diga para ela: confia em mim. E ela diz assim para você: eu confio em você. Sinta como é a sua criança dizer que confia em você. Isso, vai respirando, respirando, respirando. Dê um abraço na sua criança, acolha a sua criança. E agora, neste momento, com a sua criança acolhida, você vai olhar para o seu parceiro, para a sua parceira ou para a sua a futura relação que você almeja. E perceba como você se sente. Faça algumas respirações profundas e perceba como você se sente. E traga também essa sensação. E vá voltando, tomando consciência. Isso, de tudo que foi sentido, percebido. Vá voltando, voltando. Com todas essas sensações que você entrou em contato. Vá voltando e coloque aqui para mim como você se sentiu, quais foram as suas sensações e percepções. Como foi sentir, como for perceber e observar, como seu corpo ficou. Né? Se você quiser apenas colocar
um coração, algo aqui, para que eu possa tirar uma mensagem para você refletir sobre esse exercício, sobre essa breve meditação. Vou aguardar aqui vocês colocando aqui para mim. Fez sentido? Ah, se eu colocou muita angústia. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você. Vamos lá. Respira aí, Sil. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você. Lei do equilíbrio. A lei entre o dar e o receber é essencial para uma relação bem-sucedida. Olha só, hein? Que importante. A Bárbara, fiquei ouvindo, mas estava arrumando as coisas para trabalhar. Vou fazer à noite. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você? Vamos lá, Bárbara. O amor é a cura para a sua dor. O amor é a cura para a sua dor. Natália, vamos ver qual é a mensagem que vem para você. Respira, inala, exala. Natália, tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são. Tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são. Olha só, Fabi, Pri, minha criança estava com um semblante feliz, abracei e me senti leve. Gratidão. Que bom, Fabi. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você? Respira aí. Busque olhar por uma nova perspectiva. Às vezes você já está olhando, né, Fabi? A Carla colocou sentir amor e dor. Olha, vamos lá. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você. Respirem, inala, exala. Respira aí, Carla. Eu fico com as minhas questões e deixo você livre para seguir a sua vida e os seus próprios aprendizados. Pois é. Então, fiquem com tudo isso. Vou tirar aqui uma cartinha para você que vai fazer o movimento mais tarde, para você que vai assistir no gravado. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você e, ao mesmo tempo, para o grupo. Eu vejo você, eu vejo você. Muito bem. Cuidem-se, né? Cuidem dessa criança de vocês, de tudo aquilo que vocês vivenciaram, para que vocês não entrem em relações onde vocês vão se retraumatizarem. Eu acho que tudo aquilo que você busca sem consciência, né, pelas buscas da sua criança, né, de toda aquela impulsividade e reatividade, muito provavelmente que não vai ser saudável. E como a gente falou aqui, né, o amor adulto ele é desafiador. Que bom, a Carla colocou cada vez mais apaixonada por esses movimentos. Fabi, esses movimentos são muito poderosos, né? Sempre, né? Quando vocês tiverem aí uma sensação, entre em contato com o seu corpo, veja como vocês ficam. Deixa eu ver aqui, a Yasmin colocou, senti muita falta de ar, olha só. Entrar em contato com tudo isso te causa falta de ar. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você, Yasmin. Respira. Eu sigo com o que é meu e deixo você com o que é seu. Eu sigo com o que é meu e deixo você com o que é seu. Olha só, né? Essas mensagens certeiras e muito pertinentes ao tema que a gente falou hoje, né? Então, eu sigo a minha vida, os meus próprios aprendizados, a outra agora eu sigo, né? Deixo você com o que é meu. Então, vamos olhar para o real, né? O real, ele dá força. Olhar para o real faz com que a gente se fortaleça e a gente consiga dar o próximo passo. Bárbara colocou, são incríveis. Obrigada por tudo, Pri. Traz luz para todos nós. Gratidão, gratidão porque vocês estão aqui, vocês, né, deixam aqui o tempo de vocês. Compartilhe essa live para que mais pessoas possam entrar nesse movimento, né? Vamos convidar essa turma para o movimento do adulto saudável, das relações saudáveis, para que as crianças, né, que vocês gerem, entrem também em movimentos saudáveis. E a gente, né, entre numa egrégora daquilo que é saudável, daquilo que é real. É claro que o que é saudável não é uma anestesia, não é não ter problemas, mas é o encarar. É olhar para as responsabilidades de vocês, de cada um, e saber que tem muitas coisas que é você que vai atrás e não é o outro, porque às vezes a gente está sempre se distraindo com o outro, com as histórias do outro, para não olhar para nossas questões, para não entrar em contato com a nossa dor, as nossas sensações.
Então fiquem com tudo isso e compartilhem essa live para que outras pessoas estejam com a gente ao vivo, que possam fazer as suas perguntas. Uma ótima tarde e até quarta-feira que vem aqui no ao vivo e até amanhã nas nossas caixinhas de pergunta. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.